E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui mais, seguindo aí a sequência dessa semana, sobre um pouco mais a visão de casos práticos, algumas decisões aí nacionais, internacionais, sobre essa área do direito eletrônico, meio que passando um pouco por tudo que vocês viram aí nessas semanas, que o Dr. Renato colocou para vocês, que a doutora Juliana também expôs ontem. Iniciando aqui, eu gostaria de apresentar alguns números, só para a gente ter uma ideia da importância desse cenário da internet. Olha como o cenário atual é preocupante, né? Se a gente olhar os crimes, em Paris nós temos aí uma estatística de um crime a cada 15 minutos. Em Nova York, um crime a cada 7,5 minutos. E em São Paulo, uma cidade mais violenta, um crime a cada 1 minuto e meio. Agora, a internet, se a gente pegar e verificar as chances de você ser vítima, a chance de você ser vítima de um crime cometido pela internet é de 1 em 5. Ou seja, a gente tem uma grande probabilidade. Por exemplo, a gente vê aqui, chance de ser processado por um crime normal se equivale à chance de ser vítima de um crime. Ou seja, a probabilidade de você ser um criminoso, ser processado por um crime normal, é rigorosamente igual à possibilidade de você, uma pessoa normal, ser vítima de um crime pela internet. Então isso é uma realidade realmente que está presente na vida de todos nós, né? Diariamente, quando a gente abre os nossos e-mails, nossa caixa de mensagens, a gente encontra ali uma série de tentativas de fraudes, uma série de tentativas de nos vitimar em crimes. Então, essas estatísticas são apenas para ilustrar, e aqui alguns estudos realizados, né? A gente pode dizer o seguinte: a Kroll, que é uma empresa de consultoria, diz que em 2010 o número de fraudes online superou os roubos de ativos físicos. E isso aí até, saindo um pouco dos números aqui, indo um pouco para a prática, quando a gente fala com o departamento de segurança, por exemplo, de bancos, fica bastante claro esse tipo de situação, né? A gente, hoje, não se tem mais o assalto que o bandido entra com metralhadora ou fortemente armado dentro de um banco para roubar o caixa. O que você tem são quadrilhas altamente especializadas, trabalhando na retaguarda, buscando vulnerabilidades dos usuários, para que possam fazer fraudes bancárias e desviar talvez mais dinheiro do que um bandido encontraria no caixa de um banco hoje em dia. E essa pesquisa aqui justamente prova isso, né? Em 2010, os golpes virtuais representaram 27,3% contra 27,2% no mundo real. Então a gente já tem hoje uma realidade realmente do crime cibernético, do crime virtual, do crime eletrônico, superando o crime realmente físico, o crime convencional que a gente está acostumado. E isso tudo gera aí um grande mercado, né? A gente chama de um mercado virtual aí, de dados confidenciais, de informações, de dados de cartão de crédito. Aqui apenas para título exemplificativo, né? Esse mercado tem até preços aí padrão. Então se vende dados de cartão de crédito, informações de contas bancárias, informações de contas de e-mail, senhas de acesso, para você ter acesso ao conteúdo das conversas das pessoas, que, no caso de algumas pessoas, podem conter informações bastante estratégicas. Então esse é um comércio muito grande. Aqui, alguns dados, são um pouquinho antigos, de 2008, mas a gente elenca aqui principais ocorrências de vendas de informação na internet. Então a gente tem, em primeiro lugar, dados de cartão de crédito, com 31%. Segundo lugar, dados de contas bancárias para pagamento online, transferências online, informações de endereços de e-mail e senhas, e um vasto rol aí de práticas e de informações que são comercializadas indevidamente pela internet. E aqui tem uma matéria que ilustra isso, né, que diz que os crackers, que aí é bom a gente até já fazer uma diferenciação, né, a gente tem o hacker, que é, na verdade, aquela pessoa com conhecimentos técnicos de invasão, mas que não necessariamente utiliza esses conhecimentos para o mal, né? O cracker, sim, esse seria aquela pessoa com conhecimento técnicos, com técnicas de invasão, que entra na máquina de uma pessoa, que invade um sistema, com finalidades maléficas, realmente, para obter informações, para comercializar ou para até mesmo destruir o sistema, por uma questão aí até de uma brincadeira, às vezes sem ter qualquer tipo de coisa contra a pessoa, né? Aqui é uma matéria que ilustra isso. Eles lucraram 276 milhões de dólares em 2008. E isso hoje, em 2011, certamente é cada vez mais crescente. Aí vem um pouco já das nossas decisões, né? Essas questões, a gente falou bastante aqui de crimes na internet, desvio de conta bancária, né? Eu falei
que a gente tem aí hoje uma incidência maior de crimes virtuais do que físicos. E aí a pergunta que fica, poxa, mas existe punição? Não existe? Está aqui uma decisão que enquadrou o crime de subtrair dinheiro de uma conta bancária de um correntista como um furto mediante fraude com a qualificadora, né? Então aqui o artigo 155 do Código Penal e o inciso 2º que fala da qualificadora de mediante fraude. E é realmente o entendimento que tem vigorado nos tribunais. Alguns juízes até acabam indo para o estelionato algumas vezes, tal, mas tem realmente ficado em maior número as decisões nesse sentido de furto mediante fraude. E aqui é uma decisão do TRF da 2ª Região. Depois eu passo os slides para vocês, tem os links embaixo. Podem obter mais detalhes, a íntegra das decisões, onde houve o reconhecimento de que realmente o furto de uma conta corrente na internet configurava o furto mediante fraude e foi condenado aqui nesse caso a cumprir 2 anos de prisão e ao pagamento de multa também. Aí falando um pouco de casos, a gente tem alguns casos bastante interessantes, né? Scan, a gente vai falar um pouco dessa técnica posteriormente. O scan são aqueles e-mails que a gente recebe. Esse caso específico dos Estados Unidos, por exemplo, de $400 mil, tem acho que até um slide mais para frente falando dele. É um caso que uma mulher recebeu um e-mail de um sujeito se dizendo um cidadão da Nigéria e que havia identificado que uma antepassada dela, uma avó, a mãe, provavelmente a avó ou bisavó, havia deixado para ela uma herança na Nigéria, que aquele dinheiro não podia ser transferido de lá, e que ela poderia ajudá-los na transferência desse valor. E foi solicitando pagamento, solicitando dinheiro e fazendo a pessoa acreditar, né, uma espécie de engenharia social, de que ela realmente tinha um grande dinheiro a receber e que deveria, então, investir recursos nisso para receber. A mulher chegou a gastar aí $400 mil e foi vítima de uma fraude. Caso bastante interessante também, que a gente vê aí, bastante inusitado, né? Sequestro por senha de game em São Paulo. Esse foi um caso que aconteceu aqui em São Paulo, um determinado jogo lá. Um menino tinha uma senha que ele conquistou porque tinha chegado a um determinado nível do jogo, então tinha funções especiais. E a pessoa, às vezes, é tão viciada, talvez, ou tão ligada e gosta tanto daquilo, que chegou ao ponto de uma outra pessoa sequestrar esse menino e dizer, olha, eu só te libero se você me der a sua senha especial para eu ter as funções especiais do jogo. Então isso é um caso que aconteceu também aqui. A gente vai falar um pouco mais. Essa questão de 3 mil vezes está um pouco relacionada com direito autoral, aquela questão que a gente via antigamente, né, era muito comum. A gente vê não diria propagandas, mas ver campanhas na televisão, na mídia em geral, falando que a pirataria de software, a empresa poderia estar sujeita a 3 mil vezes o valor do software de indenização. Nós vamos falar um pouco mais detalhadamente, um pouco à frente, de como está isso hoje, se a indenização realmente é 3 mil vezes, se não é 3 mil vezes, para que sentido os tribunais estão indo, como quantificar isso quando a gente está falando de uma infração de direito autoral no meio virtual. Então, um livro que foi copiado, que foi disponibilizado pela internet, como é que a gente vê quantas edições são, quantas não são? Vamos falar um pouquinho mais para frente. Esse outro caso também é bastante interessante, captura de base de dados, nós vamos falar dele um pouco mais para frente também. Clínica médica, esse é um caso bastante peculiar, né? A Juliana, acho que ontem falou para vocês bastante da questão de prova, da questão de perícia, todos os elementos disso. Esse é um caso bastante interessante nesse sentido, né? Era uma clínica dermatológica de uma médica bastante famosa aqui de São Paulo, que atende aí pessoas também bastante famosas, artistas, etc. Então tinha uma clientela muito boa. E tinha uma outra médica que trabalhava com ela. E essa médica, ao sair da sociedade, ela foi montar o seu consultório e subtraiu toda aquela base de dados de clientes da sua antiga sócia. E levou consigo. E começou, obviamente, a assediar aqueles clientes da outra clínica, dizendo, olha, montei minha clínica, vem aqui na minha clínica, não vai mais lá na outra. E começou aí um trabalho de concorrência desleal, né? E houve aí uma grande complexidade, porque quando a gente fala em base de dados, é muito difícil a gente localizar o local, né? A pessoa pode ter levado a base de dados, isso pode estar facilmente nos computadores dela,
pode estar num computador remoto, a partir de onde ela envia eventuais comunicações para essa base de dados, pode estar num pendrive dentro do bolso, pode estar em diversos lugares. Mas aí houve todo um trabalho de rastreamento, né, da possível localização dessa base de dados, copiada, subtraída, né? Foi feita uma busca e apreensão mediante ordem judicial, se comprovou realmente a posse daquela base de dados, se comprovou a cópia daquela base de dados, e aí se iniciou todo um processo de concorrência desleal. Então, apuração de crime de concorrência desleal, apuração civil também de indenização pelo desvio de clientela, medidas inibitórias para que cessasse o uso daquela base de dados, para que aquela base de dados fosse destruída mediante determinação judicial, todo esse tipo de coisa. E a gente vai ver aqui alguns casos, inclusive específicos, que falam disso, né? Da não utilização de informação confidencial, de dados confidenciais, da obrigação de deleção de dados confidenciais indevidamente em poder da pessoa. É um caso bastante interessante. Tem alguns casos aí também, esse do estagiário, por exemplo, é um caso bastante peculiar, né? Um estagiário acessava informações de tese de um escritório adversário. Isso virou um processo depois, né? E aí a gente não pode, obviamente, dizer quem está certo ou está errado, mas o escritório que foi processado, porque foi descoberto que se aproveitava de uma vulnerabilidade do outro escritório para acessar as teses futuras dentro de um processo bastante sensível, né, que havia naquele escritório, em defesa diz o seguinte: olha, existia realmente o acesso indevido às teses do outro escritório, mas quem fazia esse acesso era um estagiário do nosso escritório, nós desconhecíamos essa prática e até por vezes achávamos estranho, porque o estagiário, quando tinha conhecimento que vinha alguma coisa do outro escritório, ele chegava, obviamente, no sócio, no chefe dele, e falava: poxa, eu estava pensando, e se eles entrarem com esse tipo de medida, não é melhor a gente fazer isso e se antecipar? E ele falava: poxa, boa ideia, né? E realmente começou eles até estranhavam um pouco isso, porque eles estavam sempre se antecipando as medidas e por dicas desse estagiário. E aí depois se descobriu que realmente ele usava uma vulnerabilidade, houve um processo entre esses dois escritórios, tudo depois terminou num acordo, acabaram se conciliando, mas foi uma situação aí bastante delicada e até hoje a gente não sabe realmente se os sócios, o escritório em si tinha conhecimento da prática ou se o estagiário é que realmente fazia aquilo à revelia dos seus superiores, né? Questões bastante comuns hoje, né? Eu falei aqui, a gente já começou falando um pouco de fraude bancária, são as principais operações aí que a gente tem de repressão dentro do direito eletrônico hoje. Diria aí que é bastante rotineiro, vocês devem ter visto aqui nos dias anteriores, né? Ações de quebra de sigilo, identificação de infratores ou de qualquer tipo de criminosos através de números de IP. Então, grande maioria hoje das quebras de sigilo, grande parte pelo menos, elas são relacionadas com problemas de fraude bancária, né? Identificação de fraudadores. E um outro problema, aí falando um pouco de quebra de sigilo, que é muito comum também hoje, é a questão de crimes contra a honra, das redes de relacionamento, as redes sociais, nós vamos falar disso um pouco mais para frente também. São uma grande massa aí das ações, né? Fraude bancária, problemas de crime contra a honra, e aí numa menor escala, mas não pequena também, as questões relativas a vazamento de informações, concorrência desleal, todo tipo de problemas com funcionários, empresas. Hoje a gente vai ver aqui também, são matérias que são da Justiça do Trabalho, então esse é um outro desafio nosso, enquanto advogados, de abrir a cabeça, às vezes, de um juiz trabalhista, que está acostumado, claro, com aquela postura de sempre julgar uma reclamação trabalhista. Hoje não, hoje ele passa a julgar ações movidas pelo empregador contra o empregado, contra um ex-empregado. É uma realidade nova, a qual os juízes estão se adaptando bastante bem, mas que é sempre difícil, né? E hoje também, principalmente, a pirataria de televisão a cabo, né? Na verdade, televisão por satélite, não a cabo. O que acontece? A televisão por satélite, ela tem o sinal aberto. Se você instalar uma antena, você consegue captar. E existem uma série de técnicas, e cada vez mais avançadas, até porque as operadoras avançam sua tecnologia de segurança todo dia também, mas o fraudador, no mesmo sentido, vai lá e também se renova e se avança e vai criando coisas novas, né? Então existem aí verdadeiros servidores, né, do que a gente chama de card sharing, que é compartilhamento de cartões de televisão por assinatura,
e que vendem esse serviço pela internet. Então, por exemplo, no ano passado, em 2010, a gente fez uma operação no final do ano, no Paraná, onde foi preso, por exemplo, uma quadrilha de pirataria de televisão a cabo, onde eles tinham nada menos do que 45 mil clientes ativos na sua base de dados, que se utilizavam do card sharing, que é essa metodologia de fazer com que o sinal seja decodificado e apareça íntegro na televisão. Então tinham 45 mil usuários, pagando lá seus R$15 por mês para ter acesso a todos os canais indistintamente. Então essa é uma prática que tem crescido bastante. Antes a gente falava em 2 operações por ano, mais ou menos, em fraude à televisão a cabo, a televisão por assinatura. Hoje já é uma realidade aí, talvez, de 5, 6 operações dessa por semestre, algo que está crescendo bastante com a internet. Há alguns casos também de imagem interessantes, isso é um outro problema da internet, né, a privacidade. Mais para frente a gente vai ter até um slide falando um pouco, uma decisão judicial que fala um pouco da falta de expectativa de privacidade que a gente tem que ter na rua, porque hoje em dia realmente todos somos monitorados. E aí, a título apenas de exemplo, a gente tem, por exemplo, o caso lá do casal de namorados, né, uma moça até modelo, famosa, que esteve na praia lá e foi para o marco namorado, começaram a ter um pouco mais de intimidade, filmaram, isso foi divulgado na internet, gerou uma série de problemas nesse processo específico, né? Houve, inclusive, decisões do tribunal bloqueando, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, bloqueando o acesso do YouTube, o site de vídeos, para todo o Brasil. Decisão essa que depois foi reconsiderada pelo próprio relator, quando entendeu a amplitude daquela ordem que tinha dado, mas que teve uma série aí de peculiaridades ao longo desse caso, inclusive de discussões, né? Até que ponto vai a privacidade se você está num ambiente público e assume o risco daquela sua conduta no ambiente público de alguém estar filmando e alguém divulgar isso. Isso ainda mais gravemente a partir do momento que você é uma pessoa pública também, ou seja, necessariamente ou invariavelmente você vai ter gente com os olhos voltados para si e a probabilidade de alguém realmente estar lhe filmando, tirando fotos das suas atitudes é muito grande. Outro caso interessante, um caso de piloto de Fórmula 1, é do Rubinho Barrichello, né? Ele teve um perfil falso criado no Orkut, onde se fazia lá brincadeiras, que ele não era um bom piloto, que ele dirigia mal, não ganhava nada. Notificou o Google, né, responsável pelo Orkut, solicitando a remoção daquele perfil, dizendo que não era dele. O Google permaneceu inerte, não houve qualquer tipo de remoção, e ele então foi para uma ação judicial. E aí o juiz, e recentemente até saiu decisão de segunda instância, que mostra realmente o avanço dos juízes no entendimento dessa matéria, né? Adiantando um pouquinho nessa questão de responsabilidade de provedor. Qual é a tese hoje que vigora como mais correta ou mais acertada, né? O provedor é responsável pelo conteúdo do usuário ou não é responsável? Nós temos aí, inclusive, discussões do marco civil regulatório agora da internet, e tudo caminha no seguinte sentido. O provedor não faz nenhum tipo de controle de conteúdo. Então, o Google, nesse caso aqui, que é um provedor que provê lá a plataforma do Orkut, para que a pessoa crie lá um perfil e se comunique. Ela, obviamente, não controla todos os perfis que são criados e não verifica se aqueles perfis são realmente das pessoas que dizem ser. Portanto, não haveria responsabilidade. Porém, a partir do momento que o ofendido, o prejudicado, notifica este provedor e diz, olha, existe uma ilicitude no seu sistema, existe alguém que está se utilizando do meu nome e criou um perfil falso como se fosse eu. Aí surte a responsabilidade no caso de omissão. É um conceito de antigo, mas que hoje está sendo bem consagrado. E essa decisão aí do caso do Barrichello, em segunda instância, o desembargador relator muito bem expôs essa questão no seu voto também. Então ele colocou todos esses aspectos justamente de que o provedor não controla conteúdo, que ele não pode ser responsabilizado, porém, no caso de omissão, a partir do momento que ele é notificado, toma ciência de que é uma prática ilícita e deixa de adotar qualquer providência, ele pode ser responsabilizado. E aqui, por último, ainda falando de imagem, né, um caso um pouco engraçado, que a mulher que foi traída resolveu fazer uma foto lá, uma montagem do namorado de lingerie e divulgar na internet na Inglaterra também, o que gerou lá um processo por uso indevido de imagem.
E aí um outro risco bastante importante, acredito que a Juliana, que gosta muito desse assunto, deve ter falado um pouco sobre isso ontem aqui na apresentação dela. Questão de cloud computing, né, a computação na nuvem, o fato da gente não ter mais toda aquela estrutura de informática dentro da empresa, dentro da nossa casa e utilizar tudo remotamente. E aqui esse texto fala um pouquinho que o cloud computer existe risco e a pergunta final que fica é o que nós devemos fazer. Esse what should be done. E realmente a verdade é essa, né? A realidade da computação na nuvem, do cloud computing é bastante presente e acredito que até inevitável. Todas as empresas vão migrar para esse modelo, os nossos clientes vão migrar para esse modelo e vão nos consultar sobre isso. E, falando francamente, o que se tem que dizer é que existem riscos. Você vai gerenciar, vai confiar o gerenciamento do seu sistema a um terceiro, às vezes em servidores compartilhados, às vezes vulneráveis. Mas o que tem que ser feito? Então, o que tem que ser feito são adotar medidas para que você possa, primeiro, rastrear qualquer tipo de problema. Então, há medidas técnicas e medidas jurídicas, principalmente no sentido de fazer um contrato bem feito com o seu prestador de serviço de computação na nuvem, para que existam cláusulas bastante claras e bastante eficazes quanto aos níveis de serviço que ele deve apresentar, quanto tempo aquela plataforma tem que estar disponível durante o dia, quanto tempo ela tem que estar disponível durante, por exemplo, o final de semana, onde o uso é menos intenso, haveria janelas para eventuais manutenções. Quais são as sanções se aquela plataforma não funcionar? Quais são os pontos críticos para a empresa? Se a gente olhar, por exemplo, até mesmo a nossa atividade, não advogado. Se eu coloco todos os meus arquivos, toda a minha base de dados dentro de um servidor na nuvem, imagina que são 5 horas da tarde, eu tenho um prazo que eu tenho que protocolar até às 7 horas da noite, e naquela hora eles resolvem desligar o servidor ou resolvem fazer uma manutenção. Então eu tenho que me prevenir de que isso não aconteça às 5 horas da tarde ou às 6 horas da tarde, quando eu preciso terminar meu prazo, preciso ter acesso àquilo na minha atividade. Uma outra empresa, da mesma forma, uma empresa que transaciona, por exemplo, com o Japão ou com a China, ele tem uma diferença de fuso horário em que à noite ele está trabalhando intensamente com as pessoas de lá que estão de dia. Ele tem que prever no seu contrato que a manutenção, no caso dele, tem que ser feita de dia, nunca de noite, porque de noite ele tem trabalho. Então o cloud computing tem seus riscos, assim como tem a empresa. Se a gente for pensar, será que a infraestrutura de informática, não diria das grandes, mas de uma média empresa, uma pequena empresa, é mais segura do que a de um data center onde existem servidores compartilhados lá em cloud computing? Provavelmente não, provavelmente a segurança da empresa é mais falha. Então, em termos de segurança, o cloud computing pode até trazer mais segurança, mas há realmente necessidade de se precaver, de contratualmente resguardar e tecnicamente também. Você manter backups, manter cópias, a gente não sabe, amanhã pode ter um problema naquela empresa, se perder todos os seus dados, é um prejuízo bastante grande que a empresa sofre. Então, o importante é isso. A realidade é inevitável, mas vamos então tomar medidas aí de precaução e cautela. Questão de segurança da informação. Nesse slide, por exemplo, aqui ele mostra uma história de que o ministro da Defesa do Reino Unido, não o ministro em si, mas no Reino Unido se encontrou um pendrive no chão de uma boate com planos estratégicos de movimentações de tropas britânicas, que um sujeito lá do exército havia ido à boate, levado aquele pendrive no bolso, deixou aquilo cair e foi encontrado lá. Então a gente vê o risco a que estão expostas as informações hoje, né? É muito comum, todo mundo, se eu abrir minha pasta aqui, eu tenho meia dúzia de pendrives, certamente tem uma série de informações sensíveis dentro dele. Então hoje todo mundo está exposto a esse risco, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com onde armazena as coisas, o que armazena, etc. E sempre que possível utilizar criptografia, alguns processos aí técnicos. Né? Eu tenho 5, 6 pendrives aqui, mas tudo que for confidencial, obviamente está encriptado aqui dentro. Se alguém roubar a minha pasta, ou mesmo eu perder qualquer dado desse, a pessoa não vai conseguir abrir. Então isso aqui é só para exemplificar o perigo hoje que a gente tem com as informações confidenciais. Às vezes nem por mal, nem por realmente algum fim ilícito, a pessoa acaba levando uma informação, não guarda bem, não toma o cuidado devido e acaba perdendo aquilo. E aqui é a decisão que eu falei, uma decisão no Rio Grande do Sul, falando um pouquinho da questão da ausência de expectativa de privacidade. E o que a decisão diz? Ela diz que a captação por uma filmadora da imagem de uma pessoa em local público não fere sua dignidade.
Saber que está sendo filmado não desperta nenhuma indignação, até porque isso de há muito está incorporado no cotidiano das pessoas. E quem está no ambiente público está ciente de que dele se espera um comportamento compatível com a vida em grupo. A restrição da intimidade já ocorre no simples fato das pessoas estarem em local público e não pelas imagens que a câmera possa captar nesses locais. Então aqui é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul positivando realmente que não existe qualquer tipo de expectativa de privacidade quando a gente está na rua. Então a câmera que está nos filmando, ela não tem que gerar nenhum tipo de desespero ou qualquer tipo de indignação, né? Nós é que temos que ter em público atitudes compatíveis com a normalidade aí da sociedade, com a média da coletividade, para que não haja nenhum tipo de prejuízos. Claro, isso não é absoluto, mas hoje realmente tem vigorado esse conceito de que as pessoas devem se portar de uma forma condizente com a vida em sociedade, porque realmente nós estamos todos sujeitos à monitoração. E isso é interessante, até se a gente transcrever ou transferir isso para outros casos, né? O caso de monitoramento de e-mails, casos de monitoramento de ligações telefônicas numa empresa. Realmente a pessoa tem que hoje saber dividir e a gente sempre parte do princípio de que está sendo filmado, de que está sendo monitorado, de que os nossos sistemas podem ser invadidos um dia. Então, hoje em dia, realmente, a cabeça tem que ser nesse sentido, né? De tomar o máximo de cuidado com as nossas atitudes e com os nossos atos, porque pode-se realmente estar sujeito a alguém estar nos vendo naquele momento. E o próprio Tribunal de Justiça já disse aqui que realmente isso é algo usual. Aí, aplicativos de redes sociais, né? Hoje a gente tem uma ideia, já existe, por exemplo, esse aplicativo que está na tela aqui. Você aponta o seu celular para a cara, para o rosto de uma pessoa, ele tenta fazer um reconhecimento facial desta pessoa e identificar perfis desta pessoa na rede social. Então, se eu estou andando na rua, eu aponto o celular para uma determinada pessoa, eu posso conseguir descobrir na rede social quem ela é, onde ela estuda, onde ela mora, de que cidade ela é. Então, imagine para um estelionatário, por exemplo, ele fica aqui na rua, ele filma uma pessoa, tira uma foto de uma pessoa, tenta reconhecer numa rede social através do software aquela pessoa, recebe uma série de informações para então abordar aquela pessoa já munido de uma série de informações, facilitando certamente qualquer tipo de estelionato ou golpe que ela possa aplicar, entre inúmeras outras finalidades que isso pode ser usado. E aí vem um pouco do cuidado, né? A gente estava falando aqui, do que é público, do que colocar. Então, o que eu devo colocar numa rede social, até que limite eu devo ir. Isso a gente vai ver alguns números aqui, que os próprios usuários acabam compartilhando informações demais dentro de redes sociais e gerando risco à sua integridade e à sua reputação, porque falam demais ou colocam muitas informações. Então, esse é um ponto de alerta, né? Questão de rede sem fio também é bastante perigoso hoje em dia, né? Hoje é muito comum a utilização de rede sem fio. Todo mundo que abre uma nova empresa, monta um escritório, ou mesmo um apartamento, utiliza a rede sem fio. E já existem aí scanners que justamente têm por objetivo que você pode ficar, por exemplo, num saguão do aeroporto, identificando ali notebooks com rede aberta, conectando neles, obtendo informações, obtendo dados confidenciais, obtendo fotos, fotos pessoais, senhas bancárias, uma série de informações aí que podem ser interceptadas. E até falando aí de dados confidenciais, essa matéria, por exemplo, ela fala aqui do Marshalls, num outlet nos Estados Unidos, que havia lá uma falha no sistema de rede sem fio deles, que estava aberto. Todas as transações de pagamento pelo caixa de cartão de crédito trafegavam por essa rede sem fio, e 2 sujeitos lá ficaram na porta da loja com uma antena, captando todos esses sinais, e capturaram aí uma quantidade, deixa eu ver se tem aqui, 45,7 milhões de cartões de créditos que transacionaram naquela loja ao longo de 18 meses. Então aí a gente vê o perigo, né? Uma empresa grande, constituída na sua loja, ela deixa uma vulnerabilidade que possibilitou que se tivesse acesso aí a mais de 45 milhões de dados de cartão de crédito dos seus consumidores. Então a rede sem fio hoje também tem que ter muito cuidado, tem que se tomar muita cautela. E aqui é um caso de phishing, né? O phishing são esses e-mails onde você recebe dizendo que aquilo lá é um banco, que houve uma atualização no sistema, né? Nesse caso aqui, por exemplo, um texto do Bank of America,
diz lá que foi feita uma nova versão do formulário de consumidor deles e que o sujeito deve completar aquele dado. E aí tem lá os links para você supostamente completar o formulário, que na verdade são artefatos maliciosos que são utilizados para infectar o seu computador e para diversas situações. A gente pode até falar um pouquinho delas. A gente tem, por exemplo, artefatos que visam tomar o controle da máquina para usar o que a gente chama de bootnet, que é uma rede zumbi. Isso é cada vez mais comum. Então a pessoa, sem que ela saiba, ter o seu computador controlado por um terceiro. Então essa pessoa mesmo que manda esse e-mail de phishing, vocês devem ter visto aqui nas aulas anteriores, se eu pegar as propriedades desse e-mail, eu vou achar um IP de origem. Então, imagine que eu sou o Bank of America, eu quero identificar quem mandou esse phishing em desfavor do meu banco. Eu vou lá, vou olhar o cabeçalho daquela mensagem, vai aparecer um IP de origem, muito bom, eu vou quebrar o sigilo e vou chegar no fraudador. Em tese, sim. Aí, como o fraudador faz para mascarar esse seu IP de origem? Utiliza-se do que a gente chama de bootnet. Que o que é? São pessoas que também receberam e-mails semelhantes, tiveram uma espécie de vírus infectando o seu computador, que permite ao fraudador, sem que a pessoa saiba, utilizar o seu computador para o envio dessas mensagens. Então, a pessoa que às vezes não tem nada com isso, está lá tendo o seu computador utilizado. Se o Bank of America, nesse caso aqui, for verificar o IP de origem, vai aparecer o IP de origem, talvez, de uma senhora de 90 anos que não sabe nem o que é isso, mas que tinha o seu computador infectado. E na prática isso realmente acontece. Nós já tivemos casos no escritório, por exemplo, de chegar numa busca e apreensão, chegar na casa de uma pessoa e a pessoa diz, olha, me desculpa, mas eu não sei nada disso. Obviamente você sempre fica desconfiado, fala, tá bom, não sabe, vamos fazer uma cópia do computador, analisar. E quando se chega no computador, ele realmente percebe-se que ele está infectado, que existe lá uma bootnet instalada no computador, ele está sendo usado para fins maliciosos. Mas aí entra um trabalho técnico bastante intenso de tentar ver com o que aquele vírus se comunica, com onde ele se comunica, e sempre se consegue chegar à origem efetiva. Então, mesmo que se utilize esse artifício, dificulta um pouco para o rastreamento, para a investigação, mas se consegue chegar também. Então, essa é uma das utilizações para infectar o computador, para ter controle, usar como uma bootnet. Depois você tem utilizações para fraudes bancárias, né? A gente, hoje em dia, até me lembro, aí, uns 2 anos atrás, o banco criou aquele tokenzinho que você liga, né? A cada 3 segundos tem uma senha nova. Aí quando a gente vê aquilo, fala, poxa vida, né? A cada 3 segundos muda a senha, acabou a fraude bancária, né? Vamos resolver o problema agora. Porque a fraude bancária, qual é o grande problema? O banco, eu diria que é praticamente impossível alguém invadir o servidor do banco, pegar a nossa senha lá e acessar a nossa conta. A vulnerabilidade onde que está? Está justamente no usuário, porque o usuário vai lá, ele abre um e-mail desse, ele clica no link, ele acessa um site com pornografia, ele acessa um site de pirataria de software, e junto com tudo isso baixa aí uma série de vírus para o seu computador. E aí existe a vulnerabilidade. Então quando você digita ali o dado da sua conta, na verdade ele está indo para um fraudador que vai se apoderar daquilo. Aí quando veio esse negócio, então, a cada 3 segundos muda, a gente falou, poxa, acabaram as fraudes bancárias, né? Que ótimo. Resolveram o problema. Porque o que acontece? Se eu tiver um vírus, eu vou digitar lá a minha senha naquele momento, só até vai ser enviado para um fraudador, ele até vai ter acesso a essa senha, mas tudo bem. A hora que ele olhar essa senha, ele não vai conseguir mais acessar, porque 3 segundos depois aquela senha se modificou, né? E hoje a gente vê já o grau de sofisticação de programas que rodam em background na máquina do usuário infectado, sem que ele saiba, que a partir do momento que ele acessa o seu banco para consultar o saldo, para fazer qualquer coisa, coloca todas as suas credenciais válidas, ao invés de fazer o que era feito no passado, que o programa enviava para o fraudador todos os dados para depois ele acessar e transferir dinheiro, ele automaticamente já aproveita enquanto a pessoa está conectada ao banco para fazer uma série de transações que estão na base de dados. Então, tem lá uma relação de boletos bancários para pagar, de contas para pagar, enquanto a pessoa está navegando lá, vendo o seu saldo, vendo quanto dinheiro ela tem, verificando lá se as contas foram pagas ou pagando suas próprias contas, existe lá um sistema escondido no computador dele que está processando uma série de pagamentos dentro da conta dele até o momento que ele se desliga. Então, hoje, até mesmo essas tecnologias mais sofisticadas, elas já são
passíveis de fraude pelos novos vírus, pelos novos artefatos maliciosos que os fraudadores vêm inventando. Então é uma coisa que realmente é difícil de ter fim, né? Por mais que a gente avance com a tecnologia de prevenção, a tecnologia de fraude também cresce. Aqui é um caso de phishing. Aqui é o caso de scam, aquele e-mail lá do nigeriano, né, que dizia para a mulher que ela tinha uma herança, para receber uma herança milionária da sua avó, e que foi na base da engenharia social, que é o SCAND, conversando, é uma espécie de estelionato pela internet, né? Ganha a confiança da pessoa e vai convencendo a pessoa de que realmente ela deve pagar dinheiro, fazer adiantamentos para a liberação dessa herança. Acho que é um e-mail bastante comum, que a gente aqui mesmo no Brasil também constantemente recebe, né? O sujeito que diz que está exilado, que não pode tirar o dinheiro, mas que tem uma grande fortuna, que precisa de ajuda, e assim vai. E essa questão, hoje em dia, de vírus, de softwares infectados, ela é bastante grave, né? Aqui, por exemplo, o Android Market, que é o mercado virtual lá de softwares do Google para o Android, que é o sistema operacional de celulares dele, até mesmo no Android Market, que é um mercado de software controlado, de certa forma, pelo Google, havia lá um software infectado dentro dele sendo distribuído. Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque não só quando a gente não só quando a pessoa acessa um site pornográfico, um site de pirataria, ela está sujeita a se infectar, mas até mesmo hoje em dia em sites realmente que são legalizados e que aparentemente estão em ordem, existem pessoas maliciosas ali que podem colocar softwares com vírus dentro. Até porque hoje a gente tem um conceito de internet bastante colaborativo, né? Então é um conceito que no Android Market está presente, que no Apple Store também está presente, do iPhone, iPad, de que as empresas contribuem. Então todo mundo desenvolve softwares, todo mundo cria aplicações para essas plataformas, e o fabricante do celular, do pad ali, ele disponibiliza o seu mercado virtual, onde qualquer um pode incluir o seu programa e vai ganhar um percentual de remuneração se o seu programa for vendido. Então existe uma facilidade muito grande de qualquer pessoa incluir qualquer tipo de programa, e a gente sabe que é bastante difícil que tudo seja checado 100% e que haja realmente absoluta certeza de que tudo que está ali dentro é seguro. Então, aqui é um caso que ilustra que realmente nem tudo que está ali dentro é seguro. E aí a gente vê a gravidade da situação, né? Se tentarem um dia fazer uma busca no Google por confidential do not distribute, a gente tem aí 60.200 resultados. Isso é uma pesquisa ainda específica por documentos e por PDF. Então nós temos 60.200 documentos em PDF, indexados na internet, e essa pesquisa é um pouco antiga, hoje a gente deve ter até mais. Estão indexados na internet e que representam aí, que possuem essa palavra confidencial e não distribua. Então aí a gente vê o risco da internet, né? Até exemplificando, já vi casos aí, por exemplo, de planos de contingência de segurança numa empresa, que um funcionário, na sexta-feira à noite, ele não conseguiu terminar o trabalho, ele falou, bom, vou mandar isso para casa. Aí o e-mail dele não conseguia mandar, o arquivo era muito pesado, ele resolveu usar um desses serviços aí de troca de arquivos na internet, onde você faz o upload, envia o arquivo, né, da sua máquina lá no trabalho, para depois em casa baixar, que aí permite você trocar um arquivo maior. Mandou aquilo para chegar depois 2 horas em casa e baixar, né? Nessas 2 horas do que ele saiu do trabalho e foi para casa, aquilo foi indexado pelo Google. Você colocava o nome da empresa, Disaster Recovery Plan, o plano de recuperação de desastre, aquilo estava indexado, estava disponível para qualquer pessoa. Documento absolutamente estratégico para a empresa e absolutamente confidencial. Então, às vezes, até por um descuido, e desses 60.200 aqui, muitos deles talvez sejam descuidos, as pessoas acabam colocando coisas na internet para mandar para casa, para mandar para outro, para compartilhar com outra pessoa que está trabalhando no documento. Isso acaba sendo indexado pelos sistemas de busca e aquela informação acaba ficando disponível para todos na internet. Então é algo que tem que se tomar bastante cuidado. Redes sociais, a gente vai falar um pouquinho, né? Um grande problema hoje. A rede social, a gente tem aí uma série de, principalmente hoje, as ofensas e os crimes contra a honra, né? A utilização também de falsa identidade, de perfis falsos, a pessoa que se passa pela outra, e realmente muitos comentários ofensivos. Mas existem também variáveis aí. A gente tem casos, por exemplo, de violação de propriedade industrial,
de violação de sigilo. Então, funcionários de empresa, a gente vai ver até alguns casos aqui para frente, funcionário de empresa que pega um projeto de algo que ainda não foi lançado, ou foto de algo que ainda não foi lançado, e utiliza a rede social para divulgar. Informações confidenciais, por exemplo, isso é muito comum nas operadoras de telefonia, né? Eles têm, seu departamento de marketing tem constantes promoções. Só que se ele vai fazer uma promoção para uma determinada data, ele não pode, obviamente, comunicar essa promoção antes, porque senão a empresa fica sem vender antes da promoção. Todo mundo fala, bom, se vai ter uma promoção semana que vem, eu vou aguardar a promoção. E é muito comum vazamento de informações desse tipo, de pessoas internas numa empresa que falam, olha, principalmente nesse mercado de telefonia, aguardem porque daqui a 2 semanas vai ter uma promoção. E a pessoa que faz isso não faz por mal até, ela não está ganhando nada com isso, ela não foi cooptada por ninguém para divulgar a informação. Ela faz porque ela quer ser reconhecida, ela quer ser, dentro daquele ambiente da rede social, a pessoa que é bem informada, ser tida como uma pessoa bem informada, que conta as novidades, que fala as informações antes. Então, às vezes, pelo seu próprio ego, a pessoa acaba cometendo esse tipo de erros. Mas a gente vai ver algumas decisões aqui, independentemente de não haver qualquer tipo de intuito de lucro, etc. Ela está violando a informação confidencial, está quebrando o sigilo da empresa e pode ser punida. E aqui alguns casos aí de redes sociais, né? A gente teve, por exemplo, no MySpace, que é uma rede social, uma menina que se suicidou justamente porque sofria, o que a gente chama hoje em dia de bullying, né? Sofria maus tratos virtuais, digamos assim, ou seja, tinha comentários negativos a seu respeito publicados por uma outra mulher. E aí teve problemas também de imagens suas que foram captadas com o namorado, etc. Ela teve um problema muito grande lá na faculdade, ficou abalada e acabou se suicidando por conta dessas ofensas na rede social e deixou lá uma carta de suicídio dizendo que estava se matando por causa do MySpace, etc. Um caso bastante trágico. O Facebook teve um caso bastante interessante. Aí, né? Um menino, aí, alguns anos atrás, ele postou que haveria uma festa na casa dele. Chegou lá no horário da festa, 28 mil pessoas apareceram lá na rua dele, fechou toda a rua, foi uma confusão, porque ele deixou aquilo público. Ele queria convidar talvez os 50 amigos dele, só que não fez da forma correta, aquela informação ficou pública, começou a falar para o outro, olha, tem festa em tal lugar, tem festa em tal lugar, e foi a cidade inteira para a festa. Um caso aí do Twitter, né, que a gente tem que ver até onde a gente deve realmente colocar informações nossas sobre onde a gente está, o que está fazendo. Nos Estados Unidos, teve um homem que teve a casa roubada, porque ele publicou no seu Twitter que estava indo viajar para a praia, para uma outra cidade, e os ladrões vendo aquilo falaram, ótimo, a casa está vazia, vamos lá assaltar a casa. Foram lá e roubaram, furtaram a casa dele no final de semana. Aí algumas ordens aqui mais diferentes, né? Uma violação de ordem de restrição nos Estados Unidos. Um juiz decretou a prisão de uma mulher porque ela cutucou o ex-marido no Facebook, que é uma função lá que você tem para cutucar a pessoa, né? Que é um cutuco virtual, digamos assim, que nada acontece, você não chega perto da pessoa, não viola a restrição de distância mínima que deve ser mantida, mas a mulher foi presa porque fez essa cutucada virtual. Facebook, perfil de falecido usado para fazer publicidade. Uma senhora que faleceu lá numa condição meio trágica e houve uma grande repercussão na mídia. E as pessoas nas redes sociais começaram a falar, o perfil dela está em tal endereço. As pessoas começaram a entrar, né? Para ver, saber um pouco mais da vida dela e tal. E aí alguém se apoderou da senha desse perfil, conseguiu invadi-lo e começou a usar aquilo para publicidade, se aproveitando do grande número de acessos que tinha. Cyberbullying, a gente vai até ver um slide disso, né? Teve, acho que em 98, 99, uma adolescente presa na Inglaterra, foi o primeiro caso de prisão por cyberbullying, que é um problema muito grande. A Juliana deve ter falado aí ontem para vocês, até do trabalho nosso, de uso seguro da internet para a família, etc. É um problema realmente bastante grave hoje em dia. A gente, às vezes, palestra bastante em escolas, está muito em contato com a criança, com o adolescente. A gente vê que realmente é uma realidade para eles, nem sempre há consciência do que é permitido, do que não é permitido, e é necessário realmente que haja uma educação da criança e do adolescente hoje quanto a isso. E um outro aqui, por exemplo, um menino que fingiu ser uma mulher no MSN, a outra pessoa se irritou e o matou. Tem um slide aqui também dessa matéria.
Então acontece aí todo tipo de coisa. E aí eu já tinha falado um pouco aqui, mas vale a pena reforçar. As ocorrências comuns dentro das redes sociais, questões de concorrência desleal, gente assediando funcionários de outras empresas para vender informações, vazamento de bancos de dados, isso é muito comum também, às vezes a pessoa posta numa rede social informações sobre consumidores de uma empresa, dados confidenciais, vídeos ilegais. A gente tem casos aí até de gente que encomenda mesmo um vídeo que seja feito para ser elaborado, para denegrir a imagem de alguém e começa a divulgar isso na rede social, dando a imagem em honra, que é bastante comum, né? A pessoa que entra lá na rede social para falar mal da outra, para fazer um comentário negativo, um comentário ofensivo qualquer. Comunidades ofensivas, principalmente as empresas, né? É muito comum hoje você entrar lá e achar comunidades: eu odeio a empresa A, eu odeio a empresa B, a empresa A me rouba. Isso é uma coisa bastante comum. O usuário brasileiro, ele, não sei se ele não tem muita noção da liberdade de expressão, mas constantemente ele extrapola, né, os limites que a liberdade de expressão impõe. E principalmente, aí sim, a vedação do anonimato, né? Porque normalmente quem faz esse tipo de conduta acaba fazendo, não com o seu nome, mas com um nome fictício e com anonimato, que é vedado pela Constituição, o exercício da liberdade de expressão com anonimato. Mas é muito comum se ultrapassar o usuário que ultrapassa os limites da liberdade de expressão para ofender principalmente as empresas. Ele teve algum problema, ele vai à internet, ele utiliza rapidamente. Hoje ele consegue, né? Porque antigamente eu tive um problema lá com uma companhia aérea, ótimo, eu vou mandar uma carta lá para o presidente, para a ouvidoria, eu vou receber uma resposta educada e vai ficar por isso mesmo. Eu não vou conseguir denegrir a imagem da empresa, porque não adianta. Se eu for na Rede Globo, se eu for no jornal, eles não vão publicar uma matéria sobre o meu problema. Agora, com a internet, eu publico um blog, com a rede social eu espalho para 150 amigos, esses 150 amigos espalham para mais 200 amigos cada um, que vão espalhando, e quando você vê, tem 5.000 pessoas que já sabem daquele seu problema isolado que você teve com a companhia aérea no aeroporto e está lá denegrindo a imagem da empresa. Incentiva ao racismo, o antissemitismo também. O Rony, que é outro sócio nosso, faz um trabalho muito bacana também na comunidade judaica de combate ao antissemitismo. E são cada vez mais comuns realmente as ofensas na internet, os crimes de racismo, perseguição, etc. E pornografia infantil, que é sempre um grande problema, né? Que não está tão presente nas redes sociais, porque as pessoas que praticam crimes de pornografia infantil têm consciência, obviamente, da ilicitude dessa conduta e acabam praticando esses crimes em redes mais fechadas. Mas se encontra aí casos em que há também troca de pornografia infantil dentro das redes sociais, o que é algo bastante complicado. E aí vem aquilo que eu disse, né? Compartilhamos os dados ou assumimos os riscos? E uma pesquisa diz aqui, 52% dos usuários postam dados perigosos à sua própria segurança em redes sociais. Então, 38% haviam postado data de nascimento, 8% postaram endereço residencial, 3% disseram quando estariam fora de casa, 23% desconhecem as ferramentas de proteção de privacidade. Que aí é um grande problema, porque o momento que você está numa rede social, ela até tem mecanismos de controle, mas eles precisam ser conhecidos, estudados, para que você possa dizer, olha, meus amigos podem ver esse tipo de informação, quem não é meu amigo não pode, quem é amigo do meu amigo pode, não pode, mas 23% das pessoas não conhecem nem a existência disso. 26% colocaram o nome dos filhos e fotos nas redes sociais, então estou expondo ali os seus filhos, as crianças, há diversos riscos, desde pornografia, de um pedófilo ter acesso àquelas fotos e utilizar para fins indevidos, ou até mesmo a segurança, a integridade, né? Um sequestro, um assalto, ou qualquer outro tipo de crime. Mas, por outro lado, as redes sociais podem prevenir crimes, né? Aqui está uma matéria que fala que os pais leram o plano em blog do filho e impedem de cometer uma chacina na escola na França. O menino foi lá, colocou no blog dele que ele iria à escola hoje cometer uma chacina. Os pais, vendo aquilo, acionaram a polícia e a polícia foi lá e realmente pegou o menino. Estava armado, ele provavelmente cometeria realmente a chacina que ele disse na internet que iria cometer. Então, por outro lado, também pode servir a prevenção de crimes.
E aí entra um assunto bastante interessante, né? Hoje em dia é uma realidade muito grande o monitoramento de rede social como forma de prevenção. Então a gente tem, por exemplo, na Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, existe um setor de inteligência que monitora as redes sociais para, por exemplo, brigas de torcida uniformizada de futebol que são combinadas em redes sociais. A polícia está lá, está monitorando esse ambiente para verificar quando vai ocorrer, aonde vai ocorrer, para montar operações para coibir isso. 2 meses atrás mesmo teve uma operação muito grande contra corridas de veículos, rachas de veículos. Verificaram, fizeram todo um mapeamento pela internet dos locais onde aconteciam esses eventos para poder montar operações ali. E aí a gente não sabe se é verdade ou não, mas há quem diga, inclusive, que semana passada a gente teve aí a presença do presidente dos Estados Unidos e que o cancelamento do discurso dele na Cinelândia seria devido a monitoramentos de redes sociais do Serviço Secreto Americano, que identificou que haveria manifestações que poderiam colocar em risco a segurança do presidente da República. E por isso se transferiu a apresentação, a palestra dele, lá, a fala dele, para dentro do Teatro Municipal. Ninguém nunca confirmou isso, mas é um comentário que circula na internet. E realmente, hoje é cada vez mais comum o monitoramento. E aí a gente está falando de segurança pública, mas não é só a segurança pública, as empresas também. Hoje em dia, é muito comum as empresas terem técnicos monitorando toda a sua marca, tudo que é falado sobre ela dentro da internet, dentro das redes sociais, e algumas até mais além, algumas vão até o submundo realmente da internet, onde estão lá os crackers, os que a gente chama aí os bandidos virtuais, né? Para ver o que eles estão falando sobre a empresa, as técnicas que eles podem estar criando para lesar a empresa, para lesar consumidores da empresa, para que possa depois adotar medidas repressivas. Então esse monitoramento da rede social tem essa vantagem que se facilita aí também, impedir alguns crimes e identificar pessoas com condutas inapropriadas, né? Aqui, por exemplo, a questão do relacionamento virtual, né? É um caso engraçado. A mulher foi presa porque sequestrou o sujeito lá que negou o sexo a ela. Eles se conheceram na internet, ela falou que era uma moça linda, tal. Ele foi lá, se decepcionou, falou que não queria nada com ela, trancou a porta e falou: daqui você não sai. E deixou o sujeito lá em cárcere privado e acabou tendo que chamar a polícia lá e acabou virando um processo por um sequestro. Aqui um caso também engraçado, num Twitter que causou a prisão, né, num tweet. O sujeito perdeu uma viagem porque havia uma nevasca no aeroporto, e ele botou no Twitter dele uma brincadeira que ia mandar o aeroporto pelos ares, porque estava bravo com aquilo. Gerou uma prisão e 7 horas de interrogatório, e acharam que ele tinha alguma finalidade terrorista lá dentro do aeroporto. Ofensa em rede social, que é um caso que mostra aí a indenização, né? Justiça condena alunos a pagar 10 mil por hostilizar professora no Orkut. Alunos de uma escola foram lá, criaram uma comunidade no Orkut para falar mal de uma professora e foram obrigados a cumprir medidas socioeducativas, e os pais, enquanto responsáveis pelo menor, foram condenados em primeira instância a pagar a indenização de 10 mil reais. Tem um recurso pendente ainda, mas assim como esse caso, tem diversos outros aí que realmente eles têm positivado, que a ofensa na internet, quando feita por menor, há responsabilização dos pais, dos responsáveis. Isso tem sido muito comum aí em casos de escolas, onde as crianças fazem comunidades, falam mal dos professores, diretores, etc. Aqui é uma questão já do Tribunal Regional do Trabalho, como eu tinha falado, né, por força aí da emenda constitucional recente, todas as discussões que envolvem relação de emprego vão para a Justiça do Trabalho. Então o funcionário que divulga material confidencial vai ser processado na Justiça do Trabalho. Esse caso aqui é um caso de Manaus, a montadora de veículos, e até dentro de um assunto que a gente já tinha falado antes, um funcionário foi lá na fábrica, viu que ia sair lá uma moto nova, um novo modelo de moto, falou: poxa, que bacana, vou tirar uma foto e mandar para os meus amigos lá na rede social. Tirou uma foto daquela moto nova, postou aquilo, não me lembro se no Orkut ou no Facebook, em alguma dessas redes, e acabou divulgando. Só que é um problema, se a moto modelo novo é um segredo, o funcionário da empresa obviamente não pode revelar esse segredo, porque impacta toda a venda das motos anteriores. Imagina, todas as revistas de carro, de moto, etc., que estão lá há meses procurando uma foto daquele modelo novo da moto, ouvindo rumores de que aquela moto vai ser modificada, vai ser alterada, mas não tem a confirmação, o empregado de dentro da empresa acaba vazando isso na internet. E aqui nesse caso ele foi
processado, e ele não tinha intuito nenhum de lucro, nada disso. Ele falou, não, simplesmente queria dar a notícia em primeira mão, mostrar que eu tenho informações. E aí diz aqui, fotografia sobre produto que ainda nem havia sido lançado no mercado, cuja divulgação prematura não era do interesse da empresa, detentora da propriedade industrial. E o juiz fala aqui claramente, é absolutamente irrelevante se o requerido agiu de má fé, pois o que de fato revela investigar é que existe forte probabilidade que tal divulgação cause danos a requerente. Ou seja, aqui o juiz reconheceu que, independentemente da prova de má fé desse funcionário que divulgou a foto, ele tem que ser responsabilizado por aquela conduta. Então, fica muito claro aí que o segredo ele tem que ser realmente protegido pelo funcionário, e não só que ele tem que se abster de receber dinheiro, por exemplo, de um concorrente para violar aquela propriedade industrial, aquele segredo, mas também tem que tomar cuidado para que, mesmo sem motivo, não haja esse tipo de violação. Aqui alguns outros casos da internet, também, por exemplo, um empregado de uma instituição financeira que divulgou no seu blog um balanço patrimonial da empresa e que era diferente do balanço oficial. E dentro aí todos os casos de fraude de balanço, né, que a gente acompanha ultimamente, dá para imaginar a confusão que isso deu. Esse é um outro caso interessantíssimo também, né? O sujeito foi demitido por justa causa da empresa, aí veio a ação trabalhista dizendo que não, que era um santo, que não sei o quê, e queria uma reintegração. E aí, na defesa, foi demonstrado o porquê da justa causa. Ele era operador de empilhadeira e ele foi flagrado no YouTube dando cavalo de pau com a empilhadeira. Então ele foi lá com o amigo dele, pegou uma empilhadeira, ficou dando cavalo de pau na fábrica, falou pro amigo filmar e botou no YouTube. Tinha 1 milhão de acessos e, obviamente, chegou na diretoria da empresa e ele foi demitido por conta disso. Mas veio lá com a maior cara de pau, dizendo que era um santo, entrou com ação trabalhista e foi demonstrado o vídeo para o juiz. E o juiz realmente disse que não há cabimento para o pedido de reintegração. Aqui é uma questão interessante também, né? A questão de compartilhamento de senha, que na esfera pública, né? A decisão fala lá que, exercendo suas funções no sistema de informática do órgão a que serve, franqueia acesso aos sistemas eletrônicos de terceiro estranho ao quadro funcional. A norma não exige, para que seja aplicada a pena de demissão, que haja revelação de informações essenciais do órgão em que o funcionário atua, mas das que ele tem acesso em razão das atribuições do cargo. Ou seja, o simples fato de compartilhar a senha, ainda que não haja divulgação, configura aí, dentro da administração pública, um fato punível como demissão, como exoneração desse funcionário. A gente vê, por exemplo, casos de quebra de sigilo, né, de declaração de imposto de renda, de candidatos, etc., que a senha é compartilhada, que o funcionário diz que saiu para almoçar, deixou a senha embaixo do teclado, outra pessoa usou. Só esse tipo de omissão de cautela realmente já poderia dar argumento para uma demissão ou uma exoneração do cargo pelo compartilhamento da senha, independentemente das funções. No caso ainda que a pessoa se utiliza da senha para obter informações, mais grave ainda é porque a gente pode ter outros crimes aí como reflexo disso, né? Isso nas empresas é muito importante também, o compartilhamento de senha. A gente fala um pouco no final aqui de eventuais dicas, né? A questão de regulamentos de segurança, da informação, políticas internas da companhia. É muito importante realmente hoje que a empresa tenha normas claras quanto a essa questão, que proíbam o compartilhamento de senhas, que proíbam uma pessoa delegar acesso com as suas credenciais a outra, porque isso expõe realmente a companhia a um risco muito grande. E para o particular, a gente não tem uma regulamentação específica proibindo esse tipo de conduta, mas aí vem os regulamentos da empresa que tem que prever esse tipo de coisa, né? Prever que o funcionário não pode compartilhar senha, que ele não pode dar acesso a terceiros ao conteúdo que está no seu servidor, ao que ele tem acesso com a sua senha. Aí demissões também, casos de Twitter, né? A gente teve um caso aí recente, do diretor de uma empresa que patrocinava um time de futebol, mas torcia para o time adversário. Aí no final de semana o time dele ganhou daquele que a empresa patrocinava, ele foi lá no Twitter, mandou uma mensagem um pouco mal educada, falando do time que havia perdido, que era patrocinado pela sua empresa, e os torcedores obviamente disseram, poxa, esse sujeito é diretor da empresa que patrocina o time, está aqui falando mal do time. Houve uma pressão muito grande, e a empresa acabou demitindo esse diretor por conta dessa postagem. Que é aquele caso lá que eu havia comentado, né? O garoto é morto por fingir ser mulher na internet. Ele, numa lan house lá, se encontrou com a pessoa descobriu que ele era, foi no Vietnã isso. A outra pessoa com que ele comunicava descobriu que ele não era uma mulher e resolveu matá-lo
na própria lan house lá. Aqui, por exemplo, a gente vê, né, grandes consequências das fraudes. A gente pensa, às vezes, que não há uma grande consequência disso tudo, que é um caso nos Estados Unidos. Um jovem aumentou suas notas no histórico escolar, utilizou senhas de professores, invadiu o sistema da escola para mudar suas notas e está sendo processado aqui por uma série de crimes, né? Acusado de roubo, fraude de documentos públicos, fraude de computador, furto, roubo de identidade e receptação de material roubado. O que somado aí pode chegar a 38 anos de prisão. No Brasil a gente não tem penas tão grandes assim, até porque esse concurso todo de crimes aqui, a legislação penal, um crime acaba absorvendo o outro, né? A gente tem uma redução considerável, mas nós estamos caminhando aí realmente para eventuais reformas, né, no Código Penal, estabelecimento aí de condutas específicas de crimes que envolvem a internet, com penas relativamente adequadas, né? Poderiam às vezes até ser um pouco mais pesadas, porque hoje em dia é muito difícil, né? A gente, por exemplo, um crime contra a honra. Você dizer que um crime contra a honra praticado no mundo real é igual a um crime contra a honra praticado no mundo virtual é muito difícil. Porque imagine que eu esteja aqui nessa sala, eu me desentendo com uma pessoa, essa pessoa me ofende. Nós temos aqui um ambiente restrito, de 20 pessoas, talvez, vendo aquela ofensa. Então existe aí uma repercussão muito pequena. Agora na internet não, se uma pessoa vai lá, monta um site falando mal de mim, quantas pessoas vão ter acesso a isso? Qual é o prejuízo? Nós temos, por exemplo, casos aí de clientes que tiveram problemas com outras que fazem sites, colocam informações na internet, que fazem as pessoas perderem emprego, que dificultam a recolocação profissional delas no mercado, porque todo mundo acredita naquilo que está na internet, acaba achando que aquilo é verdade. E a gente vai lá, obviamente, pede para o juiz, tem liminares para tirar, mas é tudo demorado. Ele faz uma ofensa num site lá na Rússia, a gente tem que conseguir contatar aquele site na Rússia, demonstrar para o russo que aquilo lá realmente é uma ofensa, que não é verdade, fazer tirar aquilo. Aí a hora que aquilo sai do ar, a pessoa, quando ela está obcecada por aquele objetivo, ela vai e monta um outro site num outro país e tenta continuar aquela ofensa, e assim por diante vai. Então a internet hoje é um negócio que fere bastante profundamente, né? A reputação de uma pessoa pode ser realmente destruída pela internet com muita rapidez. Então tem que ter muito cuidado. Aqui é o caso que eu falei lá anteriormente, né? Deixa eu confirmar o ano dele aqui. Ele é de 2009, realmente adolescente. É a primeira pessoa a ser presa por cyberbullying na Inglaterra. Uma menina que ameaçava de morte uma outra jovem através do Facebook, da rede social. Foi presa na Inglaterra já em 2009. Isso é um entendimento global aí, né? Na Colômbia também a gente teve também em 2009. A prisão de um acusado de ameaçar o filho do presidente. Também foi determinada a prisão porque fazia ameaças no Facebook. E aqui é um outro também que ele fez, um estudante russo. Ele enviou, uma determinada noite lá, acho que ele estava um pouco entediado, não tinha o que fazer. Ele resolveu pegar números aleatórios de celular, mandou 400 SMS com ameaças de morte para essas pessoas que ele nem conhece, né? Dizendo lá, morte aos porcos russos e a você, maluco. E aí os moradores que receberam aquilo lá da cidade ficaram assustados, chamaram a polícia, se rastreou o número. Ele foi preso sob acusação de ameaça, disse, não, eu estava só brincando, etc., mas acabou sendo condenado aí a 1 ano de prisão sob condicional. Então a brincadeira na internet, ou no meio eletrônico em geral, né, nesse caso foi o celular, ela tem suas consequências e as pessoas precisam tomar cuidado. Aí falar um pouquinho de provas, né? Tem que sempre lembrar, o que está no mundo virtual pode fazer prova no mundo real. Vocês devem ter visto bastante aí sobre prova na apresentação de ontem. O que eu vou falar é mais de alguns casos aqui, só onde foi usada a prova eletrônica. Esse aqui é um caso trabalhista, né? Um álbum de fotos da rede social foi utilizado como prova. A ferramenta comprovou que em determinada data a funcionária ainda trabalhava na empresa porque ela mostrou lá que naquele dia ela tinha fotos dentro da empresa. E essa questão de utilização de fotos de rede social é muito interessante, né? Eu estava vendo até uma pesquisa recentemente, 2 semanas atrás, que dizia que nos Estados Unidos os processos de separação e divórcio, hoje 72% desses processos utilizam informações de redes sociais como provas de infidelidade dos cônjuges ou de qualquer tipo de violação de dever aí do matrimônio. Então,
são 72% dos processos que envolvem isso utilizam provas do Facebook. Aqui no Brasil também, cada vez mais, a gente vê, principalmente na área de família, a utilização da rede social como prova de condutas indevidas aí dentro do casamento também. E na área trabalhista, que é um caso que exemplifica a utilização dessa prova. Isso é uma questão bastante controversa, aí, bastante polêmica, né? A questão da prova da hora extra por e-mail. Diz aqui, construir e-mail de prova válida a fim de atestar o labor sobre a jornada, desde que não pare sobre ela nenhum indício de incorreção nos registros efetuados ou adulteração. Ou seja, se o funcionário se utiliza do e-mail às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, depois de encerrada a sua jornada de trabalho, ele vai à Justiça do Trabalho com esse e-mail dizendo, ó, tá aqui, eu trabalhava sobre a jornada, fazia hora extra, porque eu mandava e-mails, eu respondia e-mails às 10 horas da noite, às 11 horas da noite, está aqui a prova. Nesse caso, se não me engano, a empresa até chegou a alegar que ele poderia ter modificado o horário do seu computador, que na verdade ele estava mandando aquela mensagem no horário comercial, no horário de trabalho dele, mas que ele jogava o horário para 10 horas da noite, para 11 horas da noite, mudando ali no relógio, para fraudar. Aqui, ó, ele fala que se o horário do computador estivesse alterado para mais tarde, como aludido em recurso, caberia aos reclamados comprovar o fato. Ou seja, o juiz já disse, tudo bem, você pode até alegar, mas a empresa tem que provar. E aí vem a grande dificuldade, né? Como provar que o funcionário foi lá no computador dele e alterou o horário. É bastante difícil. Então isso é uma coisa que já deve, é uma decisão que demonstra a preocupação que a empresa deve ter com o uso de recursos eletrônicos pelo seu funcionário, né? Realmente tentar evitar aquele acesso aos e-mails fora do horário, que ele utilize da internet para trabalhar no final de semana, para trabalhar à noite, porque depois ele pode estar sujeito a um processo com pedido de hora extra, né? E hoje, se a gente olhar a prática, a empresa é justamente ao contrário, né? O empregado vai lá, ele já ganha um notebook, ele ganha um BlackBerry, ganha um modem para conexão à internet, ele tem todo o aparato para poder trabalhar de noite, no final de semana, então não existe essa preocupação de uma forma grande, mas é uma coisa que a empresa precisa tomar cuidado. Ou com medidas técnicas lá que façam comprovar qualquer tipo de fraude, ou então realmente impedindo o funcionário de fazer esse tipo de conduta. Aqui, questão de envio de e-mail, né, uma questão bastante comum. Nesse caso aqui, o sujeito enviou um e-mail, o ex-namorado da moça enviou um e-mail dizendo que ela seria garota de programa com o telefone, e ela começou a receber uma série de ligações aí de interessados nos serviços dela, nos supostos serviços aí de garota de programa. Foi feita uma quebra de sigilo, que identificou esse ex-namorado, a conexão desse ex-namorado como a origem do envio daquele e-mail. E o que o ex-namorado dizia em defesa? Não há prova alguma que fui eu quem enviei. O que há é uma informação prestada por um provedor indicando a minha conexão como origem, mas qualquer pessoa poderia se utilizar da minha conexão, o meu vizinho, um hacker, ou aquele negócio que a gente conversou aqui no começo, uma botnet, eu podia estar infectado por um vírus e alguém utilizando indevidamente. Aí vem a parte interessante, que o juiz fala que existindo declaração firmada pelos provedores de acesso à internet, no sentido que o e-mail se originou em endereço eletrônico que pertencia ao réu, e tendo este falhado em comprovar fato que pudesse afastar sua responsabilização, é de ser julgada procedente a demanda. Ou seja, o juiz disse, a partir do momento que o provedor disse que a conexão saiu da sua residência, você tem responsabilidade. E até recentemente teve aí uma decisão bastante similar que dizia exatamente isso. A responsabilidade do proprietário da conexão independe do fato dele ter sido o sujeito que foi lá ativamente e enviou aquele e-mail. Então, se eu tenho na minha casa uma conexão, o meu filho vai lá e utiliza aquela conexão, talvez o filho não seja um bom exemplo, porque é um menor. Mas a minha esposa, por exemplo, vai lá e se utiliza do e-mail para ofender um terceiro, pouco importa, e eu sou processado que sou identificado como o dono da conexão, pouco importa se fui eu efetivamente que enviei aquele e-mail ou não, porque se fui eu que enviei, ótimo, eu tenho uma responsabilidade comissiva pelo ato de ter enviado. E se não fui eu que enviei, eu tenho no mínimo uma responsabilidade omissiva por não ter tido a cautela suficiente para impedir que, naquele caso, a minha esposa fizesse uso daquela conexão para enviar aquela mensagem. Ou seja, eu deveria ter a cautela de não permitir que as pessoas utilizassem a minha conexão para finalidades ruins. Mas esse não é um entendimento unânime. A gente tem alguns juízes que, às vezes, exigem realmente que haja prova de que a pessoa enviou. Mas,
De um tempo para cá, realmente vem se pacificando esse entendimento, que a responsabilidade pode ser comissiva, quando a pessoa realmente enviou, e omissiva, quando a pessoa se omitiu de cautela e permitiu que um terceiro usasse sua conexão, fraudulentamente ou não, né? E isso no juízo civil, né? No juízo criminal, obviamente, a gente precisa de uma certeza efetiva da autoria, precisa comprovar que foi a pessoa, que é onde entra aí a necessidade, normalmente, de uma busca e apreensão prévia. Então, a gente quebra o sigilo, identifica a conexão, e com a busca e apreensão vai ter um laudo pericial, até porque o crime deixa vestígios, né? Então exige laudo pericial pelo Código de Processo Penal. Então, com uma busca e apreensão, vai se ter um laudo pericial comprovando a materialidade do crime, que aquilo lá realmente saiu daquele computador, e, se possível, vai se identificar a autoria também do criminoso, para que seja aí apurado a sua responsabilidade em processo crime, né? Que uma questão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é bastante interessante também. O sujeito entrou com uma ação contra, acho que foi a Embratel aqui no caso, a empresa de telefonia dele, alegando que recebeu uma conta lá com valor astronômico que não havia feito essas ligações. Foi a Embratel. E aí, muito bem, não havia feito as ligações, mas constava no sistema da operadora. Então vamos ver qual é o problema. Foi feita uma perícia no curso do processo e se descobriu que eles tinham o computador infectado com um vírus, e esse vírus tinha por finalidade ficar conectando o computador dele a um número nas Ilhas Salomão, que era alguma coisa, até um vírus relacionado a alguma coisa de acesso de site pornográfico, alguma coisa assim. E ele foi infectado. E o juiz diz aqui muito claramente, quem navega na rede internacional, na internet, deve necessariamente utilizar um programa antivírus. Então disse, a operadora, aqui no caso a Embratel, ela não pode ser responsabilizada pela sua omissão de cautela em não ter um antivírus no seu computador e não ter segurança. E essa é uma questão que hoje, nos casos de internet banking, né, a gente tem os bancos uma postura um pouco variada, né? Alguns bancos têm uma postura de realmente não indenizar nenhum tipo de cliente, qualquer tipo de fraude não se indeniza e deixa o cliente para a justiça e vão brigar. Mas a grande maioria, quando o cliente é vítima de uma fraude na internet, vai lá, procura o seu gerente, acaba fazendo um procedimento interno, apura realmente se não houve nenhum tipo de fraude do cliente contra o banco, e estando ok o processo, o banco acaba ressarcindo. Mas esses que resolvem discutir, eu diria que há 3 anos atrás era muito difícil. O juiz chegava e dizia risco, responsabilidade objetiva do banco e tem responsabilidade por pagar a indenização do valor que foi subtraído. Hoje não, hoje esse entendimento aqui já tem sido mais comum. Hoje a gente já tem 50% dos casos aí onde o juiz, nesses casos do correntista contra o banco, diz: olha, dentro do banco não tem vulnerabilidade. Aí entra, obviamente, a prova, né? Esse processo normalmente tem perícia, perito vai lá no banco, atesta que o banco é seguro, que lá não tem vulnerabilidade. E o juiz diz, olha, o banco demonstrou que é seguro. Se existe alguma vulnerabilidade, é na sua casa, é na sua máquina. Então eu não posso responsabilizar o banco porque existe aí uma culpa exclusiva da vítima, que mesmo frente ao Código do Consumidor, a responsabilidade objetiva, tudo isso, é uma inibidora da responsabilidade do banco. Então hoje a gente já tem uma parte dos juízes entendendo dessa forma, que é um pouco similar a essa decisão, de que se o usuário usa a internet, ou seja, se você usa um internet bank, você tem que tomar cuidado. Você não pode abrir um e-mail dizendo lá que você ganhou um carro, clique aqui para receber o seu carro, porque você tem que saber que você vai ser infectado, que ninguém vai mandar um e-mail dando um carro para você. Que você não pode navegar em sites que são de pornografia, que são de pirataria, porque certamente eles instalarão vírus no seu computador. Então, hoje em dia, existe um amadurecimento aí do judiciário nessas questões, realmente. Que é uma questão importante também para nós aqui de São Paulo, né? Existe uma lei estadual de 2006 que obriga as LAN houses, esses pontos de acessos públicos à internet, a manter cadastro atualizado de seus usuários. Então, aquele que vai hoje a uma LAN house e quer acessar um computador, pelo menos pela lei, deveria apresentar seus documentos, preencher um cadastro e se identificar previamente. Mas a gente vê que na prática nem sempre realmente funciona bem. A LAN house acaba falando, me diz aí o seu nome, seu RG, coloca qualquer nome lá. E a gente tem diversos casos aí realmente de uso de LAN house, de fraude. A gente teve, por exemplo, nesse começo desse ano agora, um caso de uma companhia aérea, onde foi enviado um e-mail para todos os comissários e comandantes e copilotos da companhia, falando mal dos seus diretores. Falando que os diretores eram envolvidos com entorpecentes, coisas bastante pesadas. Foi feito todo o rastreamento, quebra de sigilo.
apontou para uma lan house no Rio de Janeiro. Bom, lan house, no Rio de Janeiro tem uma legislação semelhante à de São Paulo. Oficiamos a lan house, não temos os dados. Bom, não tem os dados, paciência. Ligamos lá e falamos, olha, vocês receberam ofício, já que vocês não têm, vocês têm alguma outra forma, tem câmera e tal. Ele, nós temos câmera. Então tá bom. Vocês autorizam o nosso técnico? E aí, autorizamos. Mandamos o técnico lá para o Rio de Janeiro. Pegou lá o dia, a hora de envio do e-mail, por sorte tinha uma pessoa só dentro da lan house. Então facilitava a identificação pela câmera. Pegou a imagem da câmera, trouxe aqui para São Paulo, levamos lá na companhia, falamos, tá aqui e tal. E pela imagem da pessoa conseguimos identificar que era uma comissária da empresa. Levantamos lá toda a ficha dela, foi chamada no mesmo momento, demitida por justa causa, ficou absolutamente surpreendida, né? Como todos ficam nesses casos, que a pessoa acha que nunca vai ser identificada, nunca vão saber que é ela. Mas então a lan house, ainda que não tenha o cadastro, sempre a gente acaba achando aí alguns artifícios, principalmente hoje com imagens, né? Como por questões de segurança, normalmente as empresas, as lojas têm câmeras, as câmeras ajudam bastante aí nesse aspecto hoje. E aqui é um caso interessante, né, uma ação de obrigação de fazer, onde a lan house foi processada para justamente, mediante a ordem judicial, fornecer os dados de um usuário que utilizou sua conexão. E ela disse, olha, eu não possuo os dados, o juiz disse, então tá bom, você não possui, existe uma lei estadual que lhe obrigaria a possuir os dados, então você acaba sendo responsabilizado e converteu a obrigação em perdas e danos, condenando aí a lan house ao pagamento de indenização nesse caso. Que é um caso simples de identificação de peso, acho que é um caso que você já deve ter falado bastante nos últimos dias, né? Que dentro da investigação aí virtual, o primeiro passo é esse, né? A gente identifica um IP de origem e a partir dele vai fazendo toda a investigação. Aqui é só uma decisão que já fala do que hoje é bastante pacífico, que o direito ao anonimato constitui dificuldade dos mecanismos de segurança, incentivar a clandestinidade da rede é torná-lo num mundo que ninguém é obrigado a nada. Então, por isso mesmo, os provedores, enquanto porta de entrada e saída das conexões dos usuários, devem ter a responsabilidade de identificar os seus clientes, que é o entendimento que é unânime hoje em dia, realmente. Aqui uma outra decisão que fala um pouco de registro de nome de domínio, né? Aqui a gente fala registro de nome de domínio posterior por outra empresa com eliminação apenas de uma letra, capaz de levar o outro usuário a erro. Empresas que se dedicam à mesma atividade, possível typo squatting, que é o nome americano dessa prática, revelador de risco de dano. Então aqui o juiz concedeu uma medida liminar para acessar o uso. O que acontece? Então imagine aí que a gente tenha, isso é muito usado por fraudadores, né? A gente tem o site oficial do banco, por exemplo, o Bradesco, www.bradesco.com.br. O fraudador vai lá, registra o www.bradrosco.com.br, algo bastante parecido, que às vezes a pessoa, quando digita, pode errar e pode acessar. E aqui, nesse caso, é um caso de concorrência, né? Uma empresa tinha o seu site com um determinado nome, a outra foi lá, registrou um nome muito parecido, e obviamente a empresa que foi lesada processou aquela empresa. E aí prevalece realmente no Brasil, a gente não tem uma legislação específica quanto a essa questão de nomes de domínios, mas prevalece realmente o entendimento de aquele que é o detentor da marca registrada, né, aquele que tem a marca no NPI, tem a preferência no uso realmente do nome de domínio na internet, e esse aqui é um caso só que valida esse tipo de coisa. Esse caso aqui é um caso muito interessante também. Foi aqui no Brasil a primeira condenação criminal pela utilização de links patrocinados na internet. Aqueles links que quando a gente entra no buscador eles vêm em destaque, né? Os links patrocinados. O que a empresa fazia? Era uma empresa de engenharia, que era uma empresa nova, que tinha acabado de ser constituída, desconhecida no mercado, mas que tinha um concorrente que estava estabelecido já há seus 40, 50 anos, muito conhecido no mercado, e que era bastante procurado na internet. Então, o que ele fez? Ele foi lá no Google, contratou um link patrocinado e colocou como palavras-chave da empresa dele o nome desse concorrente, que já tinha 50 anos de mercado. Então, a pessoa, como naturalmente fazia, ia lá, procurava o nome do concorrente, e em primeiro lugar aparecia essa nova empresa em uma conduta que seria de concorrência desleal, pelo desvio de clientela e pelo emprego de meio fraudulento. Isso ensejou uma queixa-crime,
onde houve a condenação criminal, dizendo aqui, inegavelmente incorreram na prática de delito previsto no artigo 195, inciso 3 da Lei 9279/96, que é o crime de concorrência desleal. Então essa foi a primeira condenação criminal no Brasil de uso de link patrocinado, e outras aí ainda estão por vir. Tem muitos processos sobre essa matéria em discussão ainda aqui em primeira instância. Só eu mesmo já devo ter acompanhado aí uns 5 ou 6 que estão em andamento. E é uma questão que vai tornar bastante relevante no futuro, porque cada vez mais os sistemas de busca são a grande chave da empresa, dos negócios delas hoje em dia, e estão utilizando aí essas práticas que são, na legislação brasileira, contrárias à legislação, configuram concorrência desleal, e aqui é um caso que houve a primeira condenação criminal, e esse caso também houve condenação cível de indenização por desvio de clientela e de abstenção da prática de concorrência desleal utilizando os links patrocinados. Isso é uma questão bastante interessante, também bastante discutida agora. Aí aqui é um caso que eu tinha falado lá no começo, né, de captura irregular de base de dados. Esse aqui é um caso interessante, em que uma empresa de currículos da internet possuía lá uma base de dados de currículos. A outra empresa concorrente foi lá, copiou toda aquela base de dados e incluiu no seu sistema aquelas ofertas de pessoas procurando emprego, né, dando, obviamente, uma incrementada no seu serviço. A outra empresa descobriu, também houve um procedimento de busca e apreensão, se comprovou a cópia da base de dados, e isso resultou, no ano, acho que em 2009, essa sentença, ela ainda está em grau de apelação, aguardando julgamento. Isso resultou numa condenação de R$13.623.000 pela cópia da base de dados. Então, algo bastante expressivo e que positiva aí também a proteção da base de dados, independentemente do conteúdo dos dados. Porque qual é o grande problema, né? O dado de uma base de dados normalmente acaba sendo um dado de uso comum ou não protegido. Aqui, por exemplo, são currículos criados por terceiros, que não são uma empresa que estava aí a autora do processo, que são seus usuários que criaram, cadastraram lá no sistema. Mas podia não ser currículo também, podia ser uma lista telefônica, podia ser uma base de dados de resenhas de livro, de comentários de autores, de críticas, qualquer tipo de coisa que são materiais de terceiro. Mas onde se dá, pela legislação autoral, a proteção à base de dados? Ela se dá pela organização, seleção e disposição do material. Ou seja, o material em si, ainda que ele seja de domínio público, não seja uma criação intelectual, ou seja de terceiro, a partir do momento que uma empresa, uma pessoa, ela junta e reúne aquele material, colocando dentro de uma base de dados, organizando uma seleção específica, dispondo por exemplo, no caso aqui de currículo, por ordem alfabética, por área de emprego que busca, por faixa salarial, etc., ele está criando uma base de dados. E essa indexação é o que é o objeto da proteção. Então aqui a gente está falando de R$13 milhões pela simples indexação e pela simples organização, usando os termos da lei, organização, seleção e disposição desses currículos dentro de uma base de dados. Então é uma coisa bastante interessante e é bom a gente ter em mente. Até o direito autoral, falando um pouco, a gente precisa ter em mente o conceito correto do direito autoral, né? Principalmente no judiciário, às vezes é muito difícil. Quando a gente fala em direito autoral, a gente fala, poxa, direito autoral é aquilo que é diferenciado, talvez, é algo mais complicado, é um livro, é uma poesia, é um filme, é alguma coisa. Mas, na verdade, o direito autoral, ele deriva de qualquer criação do espírito humano, né? Eu até costumo brincar, às vezes eu pergunto em palestra e falo, pô, daqui quem é autor, né? Aí 2, 3 levantam a mão. Por que escrever um livro, escrever um artigo e tal? Mas, na verdade, todos somos autores. Porque se eu escrever aqui um bilhetinho e deixar com alguém, eu estou sendo autor, eu estou criando alguma coisa da minha mente. Então aquilo, por mais banal que possa ser, pode não ser extraordinário, pode ser um bilhete comum só, simples, pode ser uma criança que fez um desenho lá, todo torto, um garrancho, que às vezes a gente nem entende o que está desenhado pela criança. Isso tem proteção de direito autoral, porque isso é uma criação intelectual. Claro, o valor dessa criação não é a mesma do quadro de um grande pintor. Isso é onde vai haver a diferença. Mas criação intelectual proteção possui. Então isso é importante ter em mente, sempre vai ser protegido qualquer criação do espírito humano. Isso inclui a organização, seleção e disposição de informações, que é conceituada aí como uma base de dados.
Ainda aqui, direitos autorais, esse é um caso aqui, por exemplo, de reprodução de um quadro na internet, sem autorização do pintor, reconhecendo que a obra é protegida e que existe aí dano material e dano moral a ser pago pelo uso indevido do direito autoral daquele quadro. Então, isso é absolutamente pacífico, que realmente uma obra protegida não pode ser divulgada ou compartilhada na internet sem autorização do seu titular ou do seu autor. Aqui é uma questão bastante importante também, né? Os sites de download, as plataformas para download de filmes, etc. Aqui é uma notícia que fala da prisão aqui de alguns rapazes, se não me engano, no interior de São Paulo. Deixa eu ver aqui. Do site Brasil Series, a pedido de uma associação anti-pirataria de cinema, que foram presos aí como incursos no artigo 184, que é a violação de direito autoral do Código Penal, porque eles mantinham um site na internet que disponibilizava filmes para download. Então, obviamente, também é uma conduta punível. E aí até a matéria fala aqui, por exemplo, que depois dessa prisão, né? Aí ele fala aqui, ó, os mantenedores de outros sites que prestam serviços semelhantes decidiram fechar as portas, como foi o caso do Life Corp e a DownloadNet. Ou seja, a grande função, às vezes, até de prender ou reprimir um sujeito, naquele caso aqui que eu estava falando no começo, de repressão à fraude de TV por assinatura, isso é muito comum. A partir do momento que existe uma operação, existe a prisão de uma quadrilha, todo aquele submundo ali que se comunica e fala, olha, esse negócio está dando problema. Houve prisão do sujeito, houve prisão de não sei mais quem, e aí aquela fraude tende a cair fortemente. Então hoje as empresas, cada vez mais, elas investem realmente em pegar alguns alvos específicos, coibir aquela prática, tentar reprimir aqueles alvos, sabendo que nunca vão pegar todos, né? Mas isso desestimula bastante e diminui bastante a prática, né? Que é uma decisão curiosa, né? Até não muito bem fundamentada, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina ele fala, ainda que alguns dos programas encontrados na rede de computadores da RET tenham sido copiados de um software original, tal não caracteriza a prática de pirataria, porque não existem qualquer indício de que a REC comercialize programas de computador copiado. E na verdade, é um entendimento incorreto do que diz a lei, porque não há necessidade de que você comercialize o programa copiado para haver violação de direitos autorais. Se você comprou uma cópia original, instalou em 10 computadores, você tem, obviamente, 9 cópias que não são legalizadas, né? Aqui, me parece, pela decisão, que foi isso que aconteceu. A pessoa comprou algumas mídias originais, instalou numa quantidade superior de computadores e alegou que não havia problema nenhum, porque não havia comercialização do programa, e o juiz foi nessa tese. É uma sentença, uma decisão aí que pelo menos serve eventualmente, às vezes, para uma defesa de uma ação de violação de direitos autorais de software. É um entendimento que já foi aí apresentado em 2007. E até nessa linha a gente tem, aqui está pela metade, mas ali em cima aparece o inciso 4, né, fala integração de um programa mantendo suas características essenciais. Esse é um artigo que fala não configura violação de direitos autorais, entre outras hipóteses ali, a integração de um programa mantendo suas características essenciais. E aí a gente já viu de tudo, né? Quando a gente vê algumas sentenças de software, principalmente de 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente tinha aí juízes que fundamentavam suas sentenças nessa questão de integração de um programa, dizendo que o software estava em rede. Então, se estava em rede, eram 100 computadores em rede, com 100 cópias, por exemplo, de um Windows rodando, mas ele só tinha 10 licenças, mas não tinha problema usar as outras 90, porque era a integração do programa dentro da rede. Então, o conceito era bem difícil antigamente, mas hoje o judiciário está bem afeito com essas questões, já compreende bem a questão da violação de direitos autorais. Aqui é a questão do peer-to-peer, né, que é aquele tipo de software onde, na verdade, as pessoas se comunicam diretamente. Ou seja, eu tenho lá um CD, um DVD, um filme, eu disponibilizo aquilo na internet, a outra pessoa que está buscando aquilo me encontra e, através de uma plataforma, acaba fazendo o download daquilo diretamente da minha máquina. Então, aqui é uma ação inibitória que foi proposta pelo titular dos direitos autorais, alegando que havia disponibilização pública no software dele, o Kalight Nitro,
em redes peer-to-peer, possibilitando o download de músicas pela internet. Seria uma conduta antijurídica e pedia que fosse incluído um filtro para que os programas, ali, as músicas que eram de titularidade autoral dessa empresa fossem filtradas e que se impedisse realmente de haver o compartilhamento. E a sentença aqui diz exatamente isso. Como não... princípio, como a providência visando a obtenção do resultado prático equivalente ao dado de implemento, disposto de dispositivo, inclusão de dispositivo de filtro no referido programa de computador, sob pena de multa diária para impedir o compartilhamento de arquivos ou fonogramas musicais protegidos. Ou seja, o juiz disse, você realmente tem que pôr um filtro lá e proibir que essas músicas sejam compartilhadas. E aqui é uma decisão até já de algum tempo, mas hoje bastante comum, principalmente em termos de controle de reputação na internet, né? A gente falou aqui, por exemplo, de ofensas, de pessoas que às vezes têm um inimigo, esse inimigo começa a fazer um site aqui, outro ali, falando mal e fazendo uma série de ofensas e acaba arruinando a reputação. Cada vez é mais comum ações contra os sistemas de busca, e principalmente o Google, que é o mais utilizado, né? Onde se pede que sejam omitidos resultados da busca pelo nome da pessoa. Então você procura por um determinado nome, vão aparecer lá os bons sites, mas por uma ordem judicial eles vão omitir aquelas pesquisas que são difamatórias, que são ofensivas a você. E aí não é só difamação, ofensa, nada disso. A gente tem diversas situações, desde meninas aí que foram modelos, que fizeram fotos de nu, etc. Hoje têm seus empregos, família, não querem que aquele passado fique aparecendo o tempo todo. Quando pesquisem o seu nome, querem tirar essas indexações. Então, isso existe hoje, realmente, uma grande quantidade de casos de implementação de filtros, principalmente em sistemas de busca, para filtrar maus resultados, justamente pela dificuldade que eu disse, né? Imagine que o sujeito que quer ofender o outro vai lá, faz um site na China, um outro na Rússia, um outro na Índia, um outro nos Estados Unidos, que seja, não é porque é Estados Unidos que também é fácil, porque eles têm lá DMCA e outras legislações que tiram responsabilidade do provedor, que consagram, inclusive, a liberdade de expressão numa amplitude muito maior do que a nossa, inclusive com possibilidade de anonimato na liberdade de expressão. Então, são legislações complicadas, às vezes, para se retirar ofensas, né? O Brasil, nesse aspecto, apesar de a gente não ter legislação específica, a legislação que hoje existe nos permite coibir, eu diria que 90% pelo menos das práticas na internet com certa facilidade aí de fundamentação jurídica, né? Então, justamente por essa dificuldade toda, essas ofensas poderem ser espalhadas pelo mundo, hoje cada vez mais cresce esse tipo de coisa, das pessoas buscarem o judiciário para tirar, ou pelo menos esconder das buscas pelo seu nome os resultados. Então isso está muito comum, e redes sociais também, de filtrar a busca, filtrar nomes de empresas para que não se ache comunidades ofensivas, tudo isso, né? Aqui, questão de aquisição de software pirata, e essa é uma decisão interessante, porque ela é criminal, e ela condena, né, que foi se não me engano, um habeas corpus, que os diretores da empresa, né, figuraram como querelados numa ação penal privada de violação de direitos autorais de software, porque a empresa tinha softwares pirata. Entraram com o habeas corpus, tentando o trancamento ali da ação penal, sob a alegação de que não havia individualização da conduta na queixa-crime, que nenhum deles havia concorrido para aquela prática de violação de direito autoral, e o juiz aqui, o desembargador, né, nesse caso o juiz ainda que era o Tribunal de Alçada, disse o seguinte: desnecessidade de que a denúncia descreva a conduta individual de cada corréu, bastando a menção de que os agentes praticaram o mesmo ato, definido como crime. Ao paciente, todos os membros da diretoria da empresa tida como fraudadora foram imputados os fatos, seja porque teriam determinado a aquisição do software pirata, né, seja porque teriam concordado com o uso do software pirata. Então aí a gente vê o risco que a empresa corre. Além da empresa poder sofrer sanções aí no âmbito civil de indenizações, ela pode eventualmente também ser processada no âmbito criminal, seus diretores, e às vezes aqui um diretor que realmente talvez nem soubesse daquela prática, mas foi entendido que ele, enquanto diretor, tem dever de vigilância e deve saber daquela prática. Ou seja, se ele não recomendou, ele de certa forma consentiu com isso. Aí aqui é a indenização, né? A indenização da violação de direitos autorais é uma questão bastante controversa, e a gente teria aí, eu acho que, 3 momentos dentro do judiciário. Quando começou essa discussão toda de software, de violação de direitos autorais, de fato, e era quando a gente tinha campanha na televisão, aquilo que eu falei no começo,
Prevalecia um entendimento normalmente mesmo de aplicação de 3.000 vezes o valor, etc. Por quê? Tem a lei de software, a lei 9.600, a lei de direitos autorais, 9.610 de 98. No seu artigo 103, ela fala lá que aquele que violar direitos autorais pagará ao ofendido o valor equivalente das edições fraudulentas. E aí o parágrafo único do 103 diz que, não se conhecendo as edições fraudulentas, será aplicado 3.000 edições como um número padrão. Aí os juízes o que entendiam no primeiro momento? Que cada vez que você acessava o software, existia uma quebra da licença e existia uma nova edição fraudulenta. E que seria impossível saber quantas vezes o software foi ligado, desligado, aberto ou fechado. Então tinha que se aplicar aquela presunção do parágrafo único de 3.000 vezes. Depois não. O entendimento começou a ficar um pouco mais maduro e começou a se entender que se você identificou 10 cópias piratas, você tem que pagar o valor de 10 cópias piratas. Se você identificou 20 cópias, paga o valor de 20 cópias. Só que essas decisões hoje estão chegando a Brasília, estão chegando no STJ, e decisões estão surgindo já com novos critérios. Então hoje a gente já vive um terceiro momento, onde muitas vezes se determina o pagamento de 2 vezes o valor, de 10 vezes o valor, sob o seguinte entendimento, que simplesmente pagar o valor, que seria o valor de mercado, não é uma punição suficiente para a empresa, porque aí bastaria então você manter todos os seus softwares ilegais, e se alguém descobrisse um dia, você iria lá, pagaria uma vez o valor da licença e estaria resolvido o seu problema. Então hoje o STJ principalmente tem majorado um pouco essas indenizações, com critérios aí variando desde 2 vezes o valor a 10 vezes o valor do software. Então a gente não tem uma definição muito nítida ainda disso. Mas essa decisão aqui é muito interessante porque ela fala de direito autoral de violação na internet, reprodução na internet. Porque qual é o grande problema? Imagina que eu tenho um livro, e esse meu livro é copiado por alguém, e ele monta um site lá e disponibiliza o meu livro para download para quem quiser. É uma violação de direito autoral minha. Aí como é que vai ser a indenização? O que eu disse aqui é que o valor da obra é multiplicado pelo número de edições fraudulentas. Quanto é a edição fraudulenta em um site na internet? É uma edição fraudulenta? Entendo que não, porque milhões de pessoas podem acessar. Então, quais seriam as edições fraudulentas? Cada acesso ao site realmente é uma nova edição, porque a pessoa foi lá, acessou o site, teve acesso ao livro e gerou uma nova edição. E aqui é uma decisão que justamente vai nesse sentido, que ele diz que o parâmetro indicado pelo autor deve ser acolhido, e ainda que não tenha sido feita a edição fraudulenta, comporta a aplicação disposta no parágrafo único do artigo 103, já que não se tem como demonstrar e comprovar o número de vezes que o trecho do livro do autor foram acessados por terceiros, por não haver informação de quantas pessoas visitaram o site em que foram eles disponibilizados. Então o juiz disse aqui, realmente a indenização tem que ser o valor da obra, multiplicado pela quantidade de visitas. Como nesse caso a gente não tem informação da quantidade de visitas ao site, vamos aplicar o parágrafo único e multiplicar por 3.000 vezes. E aí, positivo esse entendimento, e que inclusive na semana passada até tive uma sentença também que foi no mesmo sentido, era uma cópia de textos de um site por um concorrente, e a condenação também foi nesse sentido, de se apurar em liquidação de sentença a quantidade de acessos ao site, a quantidade de acessos ao material, como cada acesso sendo uma edição fraudulenta, e não sendo possível apurar essa quantidade, se multiplicar por 3.000 vezes aplicando o parágrafo único do artigo 103. Então, é uma decisão polêmica da Austrália, que isenta o provedor de serem responsabilizados por download de material protegido. É polêmica, mas de certa forma correta, né? O juiz justificou aqui dizendo que acredita que o simples provimento de acesso à internet não é meio de violação de direitos autorais. Porque hoje realmente é uma prática muito comum, né? As empresas detentoras de direito autoral, as associações, elas têm um pouco de impotência, né, frente ao usuário. São milhões de usuários fazendo download de pirataria e realmente é muito difícil você ir atrás de todos eles. Então elas têm focado muito suas ações em cima dos provedores. Então hoje, uma empresa provedora de internet, quem conhece alguém que trabalha numa empresa de internet ou trabalha com alguma empresa de provedora de internet, pode perguntar isso para eles. É muito comum que eles recebam diariamente notificações por e-mail de associações de direitos autorais, identificando, o usuário do IP número tal, no dia tal, acessou conteúdo protegido por direitos autorais, bloqueia o acesso dele.
Então existe aí um movimento muito grande da indústria fonográfica, da indústria de filmes, de tentar responsabilizar os provedores. Mas essa decisão aqui já deixa deixa de fora essa responsabilidade do provedor. E no Brasil, eu diria que pelo caminho que nós estamos indo, também. Porém, uma vez cientificado o provedor, se ele não tomar providências, pelo caminho que o Brasil vem seguindo, pode haver responsabilidade, que aí é o grande problema, né? Justamente por isso, as associações, os detentores de direitos autorais, passaram a rotineiramente notificar esses provedores. E aí os provedores têm respondido, isentando sua responsabilidade, mas futuramente eu acredito que a gente deva ter aí boas disputas desse assunto aqui no Brasil também. É um caso simples aí de propaganda enganosa, que fala que a divulgação na internet do nome da aluna do curso explorado pela apelante, como ganhadora de prêmio enganosamente prometido, gera danos morais, ou seja, não pode empregar o nome da pessoa dizendo que ela ganhou algo que ela não ganhou, né? Aqui sim é um caso bastante interessante que fala do que a gente havia falado antes, né? Da obrigação inibitória de se abster de qualquer divulgação de dados confidenciais. Então, nesse caso, existia um contrato com uma cláusula de não divulgação, dever de sigilo quanto às informações confidenciais e privilegiadas conhecidas em razão do contrato de trabalho. Então, o TRT, da 2ª Região, diz que, por votação unânime, dá provimento, condenando o réu à obrigação de não fazer, consistente na proibição de divulgar qualquer dado sigiloso do recorrente, conhecido em função do labor por ela exercido, sob pena de uma multa diária. Então, isso é uma questão bastante recorrente aí, hoje na Justiça do Trabalho, né? O funcionário que sai da empresa leva consigo informações confidenciais e acaba divulgando ou fazendo uso daquelas informações, ou até mesmo para concorrentes posteriormente. E existem uma série de decisões nesse sentido que dizem que, havendo o contrato de confidencialidade, ele tem o dever de manter e deve se abster, manter a confidencialidade, deve se abster de qualquer divulgação desses dados sob pena de uma multa diária. E aqui outra bastante interessante também, relacionada com o mesmo assunto, é uma decisão estrangeira, mas que fala da obrigação não só da pessoa não divulgar a informação confidencial, mas de deletar aquelas informações que estão em seu poder. Então aqui é uma decisão onde o juiz deu uma ordem para que ele delete, inclusive por um processo que a gente chama de wipe, que é um processo de deleção e sobrescrita das áreas deletadas, para realmente tornar aquele dado irrecuperável depois de apagado. O juiz mandou que fosse apagado com essa técnica de wipe, para que realmente nenhum dado confidencial ficasse em poder daquele funcionário. Que é uma decisão bastante curiosa também, né? O juiz diz aqui sobre a penhora online: o sistema Bacen-Jude representa um avanço técnico para dar mais agilidade às execuções, simplificando a burocracia com real proveito. Entretanto, por afetar garantias como sigilo bancário e dados fiscais, não se recomenda que uma ordem judicial que vai interferir nessas garantias possa trafegar em rede aberta, sujeita à ação de hackers, comprometendo assim a integridade e a fidedignidade na mesma. Ou seja, o juiz entendeu que o fato de a internet não ser uma tecnologia segura, não ser uma rede criptografada, que ele não se sentia confortável para utilizar o sistema de penhora online, porque nessa comunicação entre o cartório e o Banco Central poderia haver uma interceptação por um hacker ou por um cracker, né? Seria o termo mais técnico correto aqui. Então aqui o juiz foi além do conhecimento usual e falou: não, eu acho que é perigoso, não vou fazer penhora online na minha vara, porque existe a possibilidade de um hacker ter acesso a informações de sigilo fiscal, sigilo bancário. Então é uma decisão diferente. Aí aqui já chegando ao final, falando um pouquinho de dicas, né? Eu já tinha dito aqui antes, para as empresas, principalmente, os nossos clientes, né? É muito importante que haja realmente um regulamento interno de segurança da informação estabelecido, que defina ali as regras, as normas de conduta, de utilização de meios eletrônicos, de tratamento de dados, tratamento de informações. Porque a gente viu, por exemplo, ali casos de vazamento de informação, que o funcionário sai da empresa, leva consigo informação confidencial e vai fazer uso daquilo. Muito bem, a gente viu que tem precedentes, que o judiciário ele permite a repressão disso, permite realmente que você tenha liminares contra esse funcionário, mas permite, obviamente, se você tiver se preparado anteriormente. Então você precisa definir muito claramente que aquele documento é confidencial, precisa fazer uma classificação adequada da informação dentro da empresa, é necessário que o funcionário tenha, ou no seu contrato de trabalho, ou nesse documento de regulamento de segurança da informação, a obrigação
de manutenção do sigilo após o encerramento do seu vínculo empregatício. Alguns casos, aí, por exemplo, a obrigação de manutenção de não concorrência em virtude de eventuais segredos que ele saiba. Agora, por exemplo, nós estamos acompanhando um caso de um engenheiro químico que trabalhava numa empresa de cosméticos que tinha acesso a todas as fórmulas da empresa. São 100 e poucas mil fórmulas. Saiu da empresa e começou a ser assediado por um concorrente e ficou sabendo que ele estava montando uma empresa com o concorrente. E foi feita uma busca e apreensão na casa dele. E a perícia, que saiu recentemente, por exemplo, comprovou que ele tinha lá uma grande quantidade das fórmulas que eram da empresa com o logotipo trocado já para o nome da nova empresa. Então aí comprova muito bem uma eventual conduta de concorrência desleal. Mas isso é importante, por mais que isso seja uma conduta realmente que a lei já proíbe, eu não posso, obviamente, levar uma fórmula de uma empresa, botar o logotipo da outra e trabalhar na outra com a mesma fórmula, né? Mas se eu tenho um contrato, isso facilita muito para o juiz conferir uma liminar, para dar uma ordem de busca e apreensão. Isso ajuda bastante. Então é importante ter a classificação da informação, a gente ter realmente a expectativa de que não há privacidade. Entra a questão de monitoramento de e-mail. Eu vou monitorar o funcionário. A gente não falou aqui de decisões de monitoramento, mas o monitoramento hoje, a Justiça do Trabalho, ela entende que é lícito, que não há problema nenhum, que o empregador, até pelo próprio dever de fiscalização do empregado, ele tem poderes de proceder ao monitoramento do empregado, mas desde que haja quebra da expectativa de privacidade. Então, esse é um assunto a ser tratado no Regulamento de Segurança da Informação também. Deixar claro ao funcionário que o uso de recursos da empresa não geram a ele qualquer tipo de expectativa de privacidade. Ou seja, se naquele ambiente ele trafegar assuntos pessoais, assuntos estranhos ao trabalho, ele tem que saber que ele está ciente a ser monitorado e que pessoas fiquem sabendo daqueles assuntos pessoais dele. São uma série de questões aí quanto ao uso seguro e correto das tecnologias dentro da empresa que devem estar previstas nesse regulamento. E o termo de uso, que é um resumo das principais condições desse regulamento a que a pessoa adere, porque o regulamento é algo fixo, né? Ele não é um documento que todo mundo assina. Você assina o termo de uso somente onde você adere ao regulamento. Mas é um conjunto aí de 2 documentos que realmente estabelecem todas as práticas em termos de segurança da informação dentro da empresa. E uma dica importante, né, adotar rapidamente medidas jurídicas no caso de incidente. Se houver qualquer incidente numa empresa, ou mesmo com uma pessoa física, as medidas têm que ser adotadas o mais rápido possível, porque a prova realmente perece muito rápido na internet. A prova pode ser apagada muito rapidamente e o sigilo é fundamental na adoção dessas medidas, porque qualquer vazamento da informação de que a pessoa está sendo investigada ou, de qualquer forma, averiguada, pode ensejar a destruição de provas, o que é muito complicado. Que eu deixo um convite, que já acredito que já devam ter deixado para vocês as outras palestras, mas acessar o nosso site, fazer um cadastro lá na nossa newsletter para receber notícias. Se quiserem, também tem aí o meu Twitter para me seguir, também tem uma quantidade boa de notícias jurídicas que são postadas lá regularmente. Meu e-mail também fica à disposição aqui para qualquer dúvida posterior. Agradeço a todos pela atenção, pela presença, e fico à disposição também se a gente tiver dúvidas aí adicionais de vocês aqui ou do pessoal também de fora que está nos acompanhando.